Oi, pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui de um assunto que é um dos assuntos que cai com uma certa frequência no Enem, né? Que é assunto importante. Vocês vão ver que tem bastante coisa nesse slide, mas a gente vai dar um foco maior em algumas coisas que são mais possíveis de se cair na prova, né? Sistema imunológico é um assunto vasto, difícil, não é tão simples, mas para o nível de Enem ele até é tranquilo, tá? Bom, então esse sistema imune, o sistema imunológico, né, ele é responsável pela defesa do nosso corpo, né, em relação a determinados agentes estranhos, né, agentes patogênicos que causam doenças. Os componentes do nosso sistema são as nossas células de defesa, né, principalmente os nossos glóbulos brancos, os órgãos linfáticos, a gente vai falar de cada um deles, e a própria linfa em si, que é um produto que passa dentro dos vasos linfáticos, que são vasos adjacentes aos vasos sanguíneos. Bom, em relação às nossas células sanguíneas, né, a gente tem aí grupos, né, diferentes separados em fagócitos e linfócitos. Então, são grupos dos nossos glóbulos brancos. Então, se vocês perceberem, né, o grupo dos fagócitos tem células que são bem importantes, todas elas são muito diferentes fisicamente uma das outras. A gente consegue identificar isso em lâminas, né, com uma certa facilidade. Eu vou falar mais precisamente de alguns, tá? Então, por exemplo, os eosinófilos são células que estão relacionadas à relação com processos de infecções e de alergias. Então, são importantes para a identificação de algum processo alérgico. Então, a histamina é uma enzima relacionada a processos alérgicos. Os monócitos também são células muito importantes porque eles produzem os macrófagos, né? Eles se diferenciam em macrófagos, que são basicamente as células que englobam, né, fagocitam os patógenos, né? E mostram os antígenos para o nosso corpo para que a gente consiga produzir os anticorpos específicos em relação a esses antígenos. Já o grupo dos linfócitos, né, linfócitos B e linfócitos T, são linfócitos diferentes, né, que produzem anticorpos. Os linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos, que secretam os anticorpos que o nosso corpo identifica que são necessários para a gente poder produzir para combater uma determinada infecção. Já os linfócitos T, a gente identifica tipos diferentes de linfócitos T, como, por exemplo, as células CD4, que são células que iniciam as respostas imunológicas do nosso corpo. Então, é a célula base da imunidade do nosso corpo. E, além disso, outras células, né? Então, o CD8, que é o linfócito T citotóxico, né? Que são células que também matam células infectadas por vírus, especificamente, assim como as células natural killer. Bom, voltando lá para falar dos componentes do nosso sistema, então a gente tem a linfa, né? A linfa nada mais é do que um líquido resultante do extravasamento do plasma sanguíneo para os nossos tecidos. Então, o plasma sanguíneo, né, é uma das composições do nosso sangue e a secreção dele passa para os nossos vasos linfáticos, que são vasos adjacentes aos vasos sanguíneos. E esse plasma, né, essa linfa, na realidade, ele é um produto que precisa ser excretado, ele precisa ser liberado do nosso corpo. Então, ele está espalhado por todo o corpo, né, esses vasos, e a gente tem pontos específicos no nosso corpo que a gente estimula a eliminação das nossas linfas, né? Então, quem faz drenagem linfática, por exemplo, já deve ter percebido que a pessoa que faz, ela estimula alguns pontos específicos que são os nossos linfonodos, né, que ficam normalmente pescoço, axila, virilha. Então, é o que a gente chamava antigamente de íngua, né? Então, são os nossos linfonodos, ou nódulos linfáticos. Então, ele ali vai filtrando a nossa linfa para que a gente consiga eliminar esses produtos que têm que ser jogados para fora do nosso corpo. O timo também é um órgão importante, ele fica lá por trás do coração, em que a gente tem o amadurecimento dos linfócitos T, tá? Até fácil lembrar por causa do nome do órgão, que também começa com a letra T. E o baço é o local onde os linfócitos são armazenados e amadurecidos, né? Maturados. Além disso, eles destroem hemácias velhas, né? Hemácias antigas, que vão passar por um processo de renovação e a gente vai produzir
novas hemácias, né? Então, as hemácias têm um tempo de sobrevida, então elas são células anucleadas, então de tempos em tempos a gente está produzindo novas células. Além disso, as tonsilas, né? As tonsilas palatinas são as nossas amígdalas, também são locais de produção de anticorpos, por isso não é legal tirar a amígdala, né? Só em situações em que as pessoas estão tendo muitas infecções recorrentes. E a medula óssea vermelha, né, que passa dentro da nossa coluna vertebral, que é um local de amadurecimento dos linfócitos B e também produzem as nossas células sanguíneas, principalmente as nossas hemácias. Bom, falando dos conceitos antígeno e anticorpo, a gente tem aí os antígenos, são as partículas ou moléculas estranhas para o nosso corpo e que vão ser importantes para que a gente produza os anticorpos específicos contra esse antígeno. Né? Então, a gente pode ter qualquer tipo de micro-organismo, é um antígeno, né? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, mas não exatamente precisa ser um micro-organismo inteiro, pode ser um fragmento, uma proteína de um vírus, por exemplo. Tá? E os anticorpos, que a gente também chama de imunoglobulinas, são produtos que são ligados, né? vão ser produzidos para combater um determinado antígeno. Esse anticorpo ele é específico em relação ao antígeno. Né? Então, a gente diz que ele acontece no modelo chave-fechadura. Um anticorpo específico combate um antígeno específico. Tá? A gente não pode tomar uma vacina contra a gripe e ela proteger a gente contra o tétano. Tá? Então, são coisas específicas. Tá? Então, os anticorpos eles são produzidos pelos linfócitos B e pelos plasmócitos e existem vários tipos diferentes. A nossa imunidade, né, ela é constituída de duas respostas específicas. Né? Então, a gente tem uma imunidade que é inata, né, que é a chamada imunidade inespecífica, que na realidade são respostas comuns do nosso corpo, né? E a gente tem a resposta específica, que é a imunidade adquirida, né, que a gente adquire, né, ao longo do tempo. A imunidade inata, a gente tem duas linhas de combate. Né? A primeira linha são as nossas barreiras naturais, pele, mucosas, secreções, a flora natural, por exemplo, do intestino, da garganta, o peristaltismo, né, que é o movimento, por exemplo, dos nossos intestinos. Tudo isso, por que ela é uma primeira linha de combate? Porque ela tenta, de início, resolver o processo de infecção. Tá? E aí, não conseguindo, né, vão surgindo outras possibilidades. A segunda linha de combate é um processo de inflamação. Né? Então, a gente tem as nossas células fagocitárias que vão tentar fagocitar agentes estranhos, substâncias antimicrobianas que também tentam matar bactérias, por exemplo, complementos, né, que são, por exemplo, enzimas, né, que tentam ficar associadas a algumas substâncias. As temperaturas altas do nosso corpo também tentam matar certos agentes infecciosos. Então, essa é a nossa imunidade inata. E aí, a gente pode chegar ainda numa terceira linha de combate, que aí já entra na nossa imunidade adquirida, que são os próprios anticorpos, né, que a gente considera uma imunidade humoral, a gente vai falar disso, e uma resposta imune celular. Então, é uma tentativa do nosso corpo, né, de última forma, a combater qualquer tipo de processo infeccioso. O nosso corpo sozinho ele tenta fazer isso, né? Até o momento que a gente precisa buscar outras soluções, o nosso corpo tenta fazer tudo sozinho, tá? Então, as barreiras naturais, né, que a gente já falou antes, mas tem várias, né? Pele, saliva, ácido clorídrico do estômago, pH vaginal, lágrima, cera da orelha externa, mucos, cílios, peristaltismo, flora bacteriana. Então, a gente espirrar, a gente ter produção de muco no nariz quando a gente espirra, quando a gente tosse, tudo isso são barreiras naturais que o nosso corpo tenta fazer física ou quimicamente para resolver o problema do processo infeccioso. Né? Os processos químicos, né, a gente tem essas proteínas de complemento, né, então são proteínas que se associam aí à ação antimicrobiana e se ligam a alguns fagócitos para tentar jogar para fora do nosso corpo processos estranhos, né, antígenos específicos. As células fagocitárias, né, então os neutrófilos, monócitos que se diferenciam em macrófagos e os eosinófilos. A ação dos fagócitos, aí, só para vocês terem uma noção de como isso age, né, então na primeira imagem a gente tem aí uma farpa, né, entrando numa pele. Quando isso acontece, né, a gente pode ter bactérias ali presentes, né,
Então, a gente vai ter algumas células, como os próprios mastócitos, que vão liberar histamina, que é aquele processo relacionado a questões alérgicas, né, que são reações do nosso corpo. Isso entra na nossa corrente sanguínea e a gente começa a fazer um processo de vasodilatação, os vasos dilatam, né, eles se abrem, e aí neutrófilos e monócitos vão indo em direção a essa região que foi afetada, né? Monócitos se diferenciam em macrófagos e fagocitam essas bactérias estranhas e tentam resolver o processo infeccioso. Então, isso é natural, nosso corpo faz isso sozinho, tá? Imunidade específica, então, a gente já falou isso lá antes, ela é dividida em imunidade humoral e imunidade celular. Na imunidade humoral, a gente tem a presença aí dos nossos antígenos, né? Na verdade, que vão ser fagocitados por macrófagos, né? Que são as nossas células brancas. Então, o antígeno vai entrar no nosso corpo e a gente vai tentar por si só já resolver esse problema. Esse antígeno é reconhecido por linfócitos TCD4, que são os linfócitos de base, né, da nossa imunidade, e eles vão tentar de cara já tentar fagocitar esse agente estranho, né? Então, produzindo anticorpos específicos, né, que se conectam a esses antígenos e conseguem, né, fagocitar isso, tá? Também existe a ação de anticorpos produzidos por linfócitos B, né? Então, a gente tem algumas enzimas que são estimuladas a produzirem esses anticorpos. Esses anticorpos se ligam a bactérias específicas, né? Nesse caso aqui sendo uma bactéria, e essa bactéria ela é inativada. A imunidade celular, ela não usa os anticorpos, tá? Ela é mediada por linfócitos T. Então, lembrando, são os linfócitos B que produzem anticorpos. Os linfócitos T, elas agem tentando matar diretamente, né, as células que não são boas para o nosso corpo. Eles identificam isso. Então, por exemplo, os linfócitos T, CD8, que são os natural killer, eles tentam fazer um processo de identificar, né, reconhecer células virais, cancerígenas, né, e promover a lise celular, a morte celular, tá? Vou passar um pouquinho disso, porque na verdade a gente já falou mais ou menos, depois vocês podem rever aí com mais calma. O nosso sistema imunológico, ele age, né, com as questões de memória, né, memória imunológica. Na realidade, esse gráfico é ótimo para a gente conseguir entender quando isso acontece. É um gráfico de quantidade de anticorpos por tempo em dias. Então, quando a gente é exposto a uma infecção pela primeira vez, o nosso corpo produz anticorpos, né, inicialmente, né, que é uma resposta primária. Depois de um tempo, essa resposta vai diminuir, vai reduzir. E se a gente for exposto a uma segunda infecção, rapidamente o nosso corpo produz uma resposta rápida, que é a resposta secundária, porque a gente tem células de memória que identificam que agente infeccioso foi aquele. Então, com isso, ele já sabe o que fazer e produz anticorpos rapidamente em relação a isso. Por isso, essa resposta secundária ela acaba sendo mais rápida. Isso pode acontecer tanto numa situação de infecção normal ou de vacinação, tá? A vacina em si é uma forma de imunização, né? Então, é uma solução que vai ter o antígeno, né, isolado ou partes específicas dele, ou simplesmente um antígeno atenuado, né, enfraquecido, mas sempre um antígeno. Pode ser uma partícula viral, por exemplo, não precisa ser ele inteiro, tá? Elas têm a capacidade de imunizar a gente em relação a certas doenças, então ela lança os antígenos no nosso corpo, ou inteiros, ou fragmentos, ou pequenas partículas, vivos ou não, tá? Ela induz uma resposta imunitária primária no nosso corpo para que a gente produza células de memória. O dia que a gente for realmente exposto na vida real àquela infecção, o nosso corpo produz uma resposta secundária e ele já sabe que anticorpos produzir elimina esse patógeno, tá? O soro já é uma outra situação, né? Ele já é uma solução que já tem os anticorpos prontos. Então, ele não vai estimular nosso corpo a produzir, ele vai já trazer o anticorpo pronto. Então, isso acontece numa situação que a gente não tem como esperar, tá? Então, esses anticorpos, esse soro, ele é produzido usando cavalos, né? Nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo de soro de veneno de cobra, né? Ele é jogado no corpo do cavalo. Esse cavalo consegue produzir anticorpos, né, em relação a esse veneno, e é retirado o sangue desse cavalo, né, é passado por um processo químico, obviamente,
tá? E aí parte líquida do sangue dele, que é o soro, a partir disso a gente aplica o soro nas pessoas que foram picadas, né, mordidas por cobra. Isso também é feito para aranha, escorpião, entre outras possíveis doenças, tá? Então, o soro, na realidade, ele não é uma imunidade duradoura, tá? Não produz célula de memória, é uma coisa rápida, é para resolver rapidamente o problema, tá? Então, é sempre uma solução emergencial, tá? Diferente da vacina. Então, com isso, né, a gente tem a vacina como uma forma de imunidade ativa, né? Ela é uma imunidade ativa, ela tem uma resposta do hospedeiro a um determinado antígeno. A imunidade ativa natural é o nosso combate propriamente do nosso corpo às infecções. A artificial é a vacina, porque ela é uma coisa que a gente toma extra, né? Mas o nosso corpo, normalmente, ele tem uma imunidade ativa, que é a tentativa do combate às infecções naturalmente. Já uma imunidade passiva, né, é quando a gente recebe o anticorpo pronto de fora, né? A gente pode ter isso de uma maneira natural também, que é quando a gente é amamentado, né, quando a gente nasce, e via placentária, quando a gente ainda está lá no processo de gestação. E artificial, que é vinda através do soro, como a gente falou no slide anterior. Então, a imunidade passiva, ela é transitória, né? Mas a imunidade ativa, ela é duradoura. A diferença é que as vacinas, por exemplo, podem ter tempos diferentes de serem utilizadas, tá? Transplante de órgão também tem uma situação específica em relação ao nosso sistema imunológico, né? Então, a gente está recebendo um órgão transplantado de uma outra pessoa, um órgão estranho, né, ao nosso corpo, então o nosso corpo tenta reagir em relação àquilo, então pode acontecer da gente ter algum tipo de rejeição, tá? Então precisa ser feito alguns tratamentos com drogas imunossupressoras, né, para tentar evitar esse problema, mas de qualquer maneira essas drogas não são muito legais ao nosso corpo, diminuem um pouco a nossa imunidade, mas tenta resolver bastante o problema, tá? Então hoje a gente tem outras técnicas, inclusive a própria célula-tronco é uma tentativa da gente minimizar isso no futuro. E a gente também tem as doenças autoimunes, que são doenças que a gente diz que o nosso corpo age contra nós mesmos, tá? Então, por um motivo que não se sabe 100%, tá? O nosso corpo age contra as nossas próprias células. E, então, não tem uma causa conhecida sempre, nem sempre, tá? Existem várias, né? Esclerose múltipla, diabetes mellitus tipo 1, artrite reumatoide, lúpus eritematoso. Existem muitas outras, né? Artrite, espondilite anquilosante, a tireoidite de Hashimoto, que é uma forma de hipotireoidismo. Então, são muitas possibilidades, são doenças que não têm cura, mas têm tratamento. Esse tratamento pode ser feito por um período ou uma vida inteira, né? Mas cura, ela realmente não tem, ok? É isso, galera. Paramos por aqui.